Fala galera, quem tá falando é o professor Diego Diniz. E se liga, eu tava conversando com o pessoal aqui e também acabou respondendo algumas perguntas que eu recebo aqui na página do Facebook de algumas pessoas que acompanham. E até às vezes algumas críticas, porque eu mostrei um procedimento de tal jeito e ela aprendeu de outro jeito, e talvez aquele jeito que eu mostrei está totalmente errado. As pessoas já tendem a dizer isso, né? Hoje na rede social é muito fácil criticar. E entenda, talvez você tenha sido aluno de algum curso, você fez 2, 3 cursos de atendimento hospitalar, talvez você já tenha aprendido isso no curso técnico, na graduação, em algum lugar da sua vida você pode ter aprendido um pouco sobre atendimento hospitalar, sobre urgência e emergência, e talvez o grande problema já aconteceu comigo, eu até hoje faço muitos cursos, eu digo que a gente é um eterno aluno, até porque a urgência e emergência ela tem uma dinâmica muito incrível, e entende. Já fiz cursos e talvez você tenha passado por isso, que um professor, ele dizia o seguinte: a estabilização da cervical é dessa forma. Eu ia para outro dizia: não é dessa forma, é dessa. A outra forma está errada. Imobilização em pé tem que ser desse jeito, porque se você fizer do outro jeito, está errado. Entende? Rolamento tem que ser desse jeito, a prancha tem que estar assim e tal jeito, isso aqui segue o protocolo e tal, esse jeito é o certo. Aí você faz outro curso, o professor ensina de outra forma e ele disse que o outro estava errado, e talvez você seja instrutor, talvez você seja aluno, não sei, é importante que você contribua aqui, deixe comentário, comente, fala no privado, não sei, se for preciso deixa o WhatsApp, aí a gente conversa sobre urgência e emergência, e talvez você tenha passado por isso. Talvez um aluno tenha perguntado para você: não, mas eu aprendi assim. Aí você tem aquela tendência assim: não, aquele jeito está errado, esse jeito está certo. E às vezes os dois jeitos estão certos, mas um tem a preferência de fazer de um jeito, o outro tem a preferência de fazer do outro. E eu já falo em relação de protocolo. Na verdade, esse vídeo é para falar sobre princípios e prioridades, mas no capítulo, e aí eu pego esse livro aqui como referência, tá? O PHTLS, o Pré-Hospital Trauma Life Support, Atendimento Pré-Hospital Traumatizado, 8ª edição. Se você não leu, eu acredito que é importante você ler ele. E no capítulo que ele fala, olha o capítulo: a ciência, a arte e a ética do atendimento pré-hospitalar, princípios, prioridades e pensamento crítico, capítulo 3, na 8ª edição. Na página 34 ele fala sobre o que é princípio, o que é prioridade, e inclusive ele dá uma fala bem interessante sobre protocolo, porque essa semana eu já vi gente: não, mas o protocolo não diz isso, o protocolo, e ele diz o seguinte: os protocolos não são a resposta final, os protocolos são rígidos devido à variabilidade do evento. O socorrista deve conhecer o local, a situação, as habilidades dos socorristas envolvidos e os equipamentos disponíveis. Talvez você ache que o protocolo é a resposta final, e o PHTLS ele já diz de cara que o protocolo não é a resposta final. Já vi gente dizendo: estabilização cervical tem que ser assim. Eu digo: cara, e se eu puder, eu posso estabilizar sem estar com o joelho no chão? Aí o cara: não, é impossível, não pode, tem que ser só desse jeito, tal. Aí você vai pegar uma ocorrência onde tem sangue, está cheio de vidro e fica impossível, fica difícil de você colocar o joelho no chão, você se contaminar, e você tem que optar a estabilizar cervical agachado. Eu quero que você entenda, não que eu esteja dizendo que estabilizar a cervical é a melhor forma, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o atendimento do paciente no âmbito pré-hospitalar é dinâmico. Diego, só pode estabilizar a cervical o cara deitado aqui e a cabeça aqui e estabilizando. Eu digo: cara, e se eu vier pela frente, pode não. Aí entenda que muitas vezes o aluno ele fica no parafuso: não pode, mas teve gente que já disse que pode, gente que não pode. Mas entenda, se o cara cair no corredor de um ônibus e talvez não tenha canto nenhum para o cara estabilizar deitado, ali de joelho, com os cotovelos na coxa ou no chão e tal, se ele estabilizar de outra forma, está errado. Não, e aí é o conceito que o PHTLS traz aqui de princípios. O que são princípios? Olha o que o PHTLS fala sobre princípios. Princípios é o que é necessário para a melhora ou sobrevivência do doente. Esses são os princípios. É o que é necessário para a melhora ou sobrevivência dos doentes. Inclusive, ele diz assim, em termos simples, os princípios são as coisas que devem estar presentes, serem realizadas ou asseguradas pelo prestador de cuidado de saúde, a fim de otimizar a sobrevida e o desfecho do paciente. Talvez o paciente esteja em pé, pós um capotamento, o paciente que você precisa fazer uma imobilização em pé, e o princípio ali é
imobilizar o paciente sem mexer muito a cervical, sem mexer muito a coluna, porque toda vítima de trauma, até que se prove o contrário, ela é suspeita de lesão cervical e um possível choque hemorrágico. E talvez o cara fique inventando moda, o que chama de mimimi do atendimento pré-hospitalar. Só pode estabilizar a cervical se o cara estiver assim e o cotovelo apoiado no ombro do paciente. Se tiver só assim, sem o cotovelo apoiado no ombro do paciente, tá errado. Onde na verdade é o princípio, porque quando você coloca o cotovelo no ombro do paciente, aqui no tórax do paciente, vai estabilizar a cervical, protege, porque se ele for para frente, beleza, e se ele for para trás, e se ele for para um lado, e se ele tirar a sua mão, entenda que é dinâmico. Quando você faz isso, você fica próximo do paciente, se ele vomitar em você, com sangue, com tudo, eu não sei na verdade, o que é que está acontecendo dentro dele a princípio. Eu cheguei na ocorrência agora, entende? E eu estou estabilizando aqui. O que me garante que de fato vai estabilizar? O cara faz um curso de pré-hospitalar, o cara treina o paciente deitado sem ele se mexer. Beleza, com o cotovelo na coxa ou no chão dá mais segurança. Mas beleza, já pegou uma ocorrência, um paciente agitado, ele tira a mão, ele levanta. Entende? Que o princípio é estabilizar a coluna, você vai ter que se adaptar a cada situação. E aí o que é que ele chama de prioridade? Prioridade é a forma como o princípio é alcançado naquela quantidade de tempo pelo socorrista disponível, tá? É a prioridade. Talvez para o paciente com obstrução de via aérea seja indicativo aspirar, mas você pode lateralizar. Beleza. Tem como aspirar? Aspira, não tem como, lateraliza. O princípio é desobstruir via aérea. A prioridade é a sequência, como você vai fazer aquilo. Claro, se você puder estabilizar a cervical com o cotovelo apoiado na coxa no chão, faz, é ótimo, dá segurança. Mas se naquele caso não der para fazer, faça outro jeito, mas o princípio é imobilizar a coluna. Se der para imobilizar o paciente em pé, estabilizando a cervical com o cotovelo apoiado no ombro, faça. Mas se não der, continue imobilizando a cervical, faça uma outra forma. E aí você obedece os princípios, mas mudando a forma. Entende? E aí a prioridade é a forma como o princípio é alcançado. Inclusive o PHTLS, claro, eu não vou falar detalhes aqui, provavelmente a gente fala isso sobre um próximo vídeo. Ele diz que as prioridades vai depender de 4 fatores. Presta atenção. Vai depender da situação. Então o que vai ser prioridade para um necessariamente vai ser prioridade para o outro. Vai depender da situação. Vai depender da condição do doente, a condição do paciente. Vai depender da base de conhecimento de cada socorrista. E vai depender dos equipamentos disponíveis ali. Repetindo, os princípios e prioridades. E as prioridades vai depender de 4 fatores. A situação do paciente, da existente na situação. Vai depender da condição do doente, vai depender da base de conhecimento do socorrista, vai depender do equipamento disponível. E inclusive, uma frase aqui que eu coloquei entre aspas para vocês, eu fiz algumas anotações aqui. É o seguinte: nenhuma das escolhas está errada em um ponto específico de tempo para um determinado doente. E, aplicando a mesma lógica, nenhuma está correta o tempo todo, nenhuma forma está errada e nenhuma forma está correta o tempo todo. Vai depender justamente da situação, da condição do doente, da base do conhecimento do socorrista, dos equipamentos disponíveis. Cada situação é única no atendimento pré-hospitalar. Então, gente, vamos parar com esse negócio de criar, tem que ser desse jeito. E entenda que a cena muda. Se a gente entender o conceito de princípio, o conceito de prioridade, o conceito de preferência, olha o que ele fala aqui. As ferramentas para executar, na verdade ele está falando sobre o princípio. É o seguinte, eu vou até ler um pouco mais para você entender. As preferências descrevem a maneira pela qual um determinado socorrista pode seguir o princípio da melhor forma. Olha o que ele fala. A gente falou de princípio e prioridade. Ele já está falando de outro conceito, que é o conceito da preferência. As preferências descrevem a maneira pela qual um determinado socorrista pode seguir o princípio da melhor forma. O princípio não será realizado da mesma forma em todas as situações ou para todas as condições de cada doente. Nem todos os socorristas têm o domínio das habilidades de todas as técnicas disponíveis. As ferramentas para executar essas técnicas não estão necessariamente disponíveis no local de todas as emergências. Entenda. Aí, olha o que ele fala. Pesadíssimo, viu? Pesadíssimo. Instrutor, diretor, professor, médico que está acompanhando aí. Se liga no que ele está falando. Só porque você que é aluno também, que está fazendo algum curso,
alguma coisa, talvez você tenha sido confundido porque você aprendeu de um jeito e quando você for fazer outro curso, outro instrutor disse que aquele primeiro estava errado e talvez, eu não estou dizendo que estava errado ou que está certo, eu quero que você entenda que talvez as duas formas que você aprendeu esteja correta, dependendo da situação, dependendo da condição do paciente, dependendo do conhecimento seu e dependendo dos equipamentos que você vai ter para atender. Olha o que ele diz: só porque um instrutor, diretor, professor ou médico prefere uma técnica, não significa que seja a melhor técnica para todos os socorristas em todas as situações. Isso, Maria, é pesado, viu? O ponto importante é respeitar o quê? Princípio. O ponto importante é respeitar o princípio. Como isto é feito e como o atendimento é fornecido ao doente, dependendo de cada situação. Tranquilo? Então, comenta aqui embaixo se você entendeu o que é princípio, o que é prioridade, o que é preferência. E talvez você comente que você aprendeu de um jeito e talvez esse vídeo esteja ajudando a esclarecer as suas dúvidas. Talvez se você é instrutor e fica com medo de dizer, pode ser desse jeito, talvez pode ser desse jeito. Eu digo sempre, pega a TLS e mostra dessa forma. Tem outro livro que mostra de outra forma. Tem outro manual que mostra de outra forma. Contanto que obedeça os princípios e as prioridades. Chega desse negócio de coisa fixa, o protocolo é fixo, só pode estabilizar se for desse jeito, só pode rolar se for desse jeito, só pode mobilizar em pé se for desse jeito, só pode tirar o capacete se for desse jeito. Entenda, vai depender da preferência. Existe N forma de retirar capacete, existe N forma de fazer rolamento, existe N forma de estabilizar cervical, existe N forma de colocar um colar cervical, existe N formas de garantir via aérea PEV, existe N forma de garantir oxigenação do paciente, existe N forma de fazer várias coisas. Aí vai depender dos princípios, das prioridades e das preferências. Se esse vídeo contribuiu com você de alguma forma, compartilha ele, curte. Marca seu colega aqui embaixo, seu instrutor, seu colega de trabalho e vamos debater, entenda. Eu não sou dono da verdade, tanto é que eu decidi ler o que está dizendo no livro, não é uma verdade minha, estou só explanando o que tem escrito aqui. Talvez você concorde, talvez não, mas compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo, é importante para a gente fazer um Brasil mais seguro, um Brasil onde a gente consiga compreender de fato o que é urgência e emergência, o que é atendimento pré-hospitalar. Tranquilo? Aguardo você no próximo vídeo. Sucesso total, tamo junto, valeu!